Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu recebi uma pergunta de uma iniciante e ela me perguntou o seguinte lá no nosso Instagram. Kedma, o que eu preciso para aprender a fazer crochê? Bom, eu respondi para ela a seguinte coisa: você precisa de fio de malha residual ou prêmio, tá bom? Esse aqui eu trouxe o fio de malha residual. Você precisa também de agulhas de crochê, né? E essas agulhas precisam ter tamanho de acordo com o fio que você escolheu para tecer. Então, se você tem essa dificuldade de entender qual agulha certa você precisa para determinado fio, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal, vou deixar o card aqui, ensinando a fazer esse teste da agulha, tá bom? E você também precisa de uma agulha mais fina para fazer os acabamentos. E por último, uma tesoura de costura, né? Uma tesoura qualquer que você tiver, tá bom? Mas que esteja afiada. Bom, vamos lá. Além disso, para você aprender a fazer determinada peça, né, de crochê com fio de malha, você precisa saber os pontos principais que se utiliza nessa técnica do fio de malha. E eu vim aqui para te ensinar, tá bom? Os 5 pontos principais para você fazer o crochê, né? A gente vai começar fazendo o primeiro ponto dessa sequência de pontos principais, que é a correntinha. Eu tenho quase certeza que se você não sabe fazer a correntinha, você vai aprender agora, mas eu tenho quase certeza que você já sabe fazer a correntinha, né? Muitas pessoas aprenderam a fazer correntinha com os pais, com a avó, enfim. Mas se você não sabe, bom, eu vou te ensinar agora, tá? Você vai pegar o seu fio, deixa essa pontinha do fio sempre voltada pra você, né? E o restante do fio pro rolo que você tá com ele, tá? O que você vai fazer? Você vai introduzir, ó, coloca assim no seu dedo anelar. Tem pessoas que trabalham, né, com a pegada da agulha em forma de faca, que é assim. Eu trabalho muito assim, encontrei essa forma para trabalhar com fio de malha. Tem pessoas que trabalham com essa forma aqui, que chama pegada lápis. Qualquer das duas pegadas que você trabalhar e se sentir confortável, é isso mesmo, tá bom? Não tem regra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer esse fio, passar aqui no nosso dedo anelar, e aqui, ó, debaixo do dedo, né? Anelar não, perdão, o dedo indicador. A gente vai passar aqui pelo dedo indicador e a gente vai torcer, ó. Vou introduzir minha agulha aqui de baixo pra cima, né? Debaixo do fio. Eu vou torcer, eu vou dar uma torcida mesmo, ó. 2 voltinhas no meu fio. Vou buscar o fio aqui, ó, com a minha agulha e vou trazer ele pra dentro desse alinho que a gente formou. Automaticamente a gente forma aqui um nó. Olha, eu vou puxar aqui o nó da nossa correntinha. E a sequência agora, para dar sequência à correntinha, é a mesma coisa. A gente vai introduzir aqui, ó, a agulha de baixo para cima do nosso fio, né? Ó, de baixo para cima, e vou pescar esse fio e vou trazer ele aqui para dentro. Tentam, se vocês conseguirem, né? Tenta não puxar muito, né? E não tensionar muito o seu ponto, porque as correntinhas, elas precisam ficar mais frouxinhas mesmo, para você já conseguir ir se adaptando ao fio de malha e não sentir dores, tá bom? Dores nas mãos, né? Nos braços. E a mesma coisa a gente vai seguindo, tá bom? Olha, eu vou introduzir o meu fio de novo aqui, olha. Meu fio tá aqui no meu dedo indicador, eu vou introduzir a agulha aqui debaixo do fio, vou pescar esse fio, vou trazer ele aqui pra dentro do meu buraquinho, tá vendo? Fiz a laçada, isso aqui se chama laçada, tá bom? Para vocês irem se familiarizando com os termos que a gente utiliza. Então, eu busquei a minha laçada e vou fazendo, ó, vou trazendo para dentro dos elozinhos. E assim, eu vou trabalhando as correntinhas desta forma, tá bom? Eu aconselho que vocês trabalhem uma quantidade bem grande de correntinhas, né? Na minha época, a minha mãe, ela fez isso comigo, me fez trabalhar metros e mais metros. Por que ela fez isso? Para que eu pudesse criar um relacionamento com o material que eu estava trabalhando. Não só um relacionamento com o material, mas que eu pudesse também treinar as minhas habilidades, tá? Então, quanto mais você treinar a sua habilidade, melhor fica o seu trabalho, tá bom? Então, esse primeiro ponto foi a nossa correntinha. Vamos para o próximo ponto? Bom, esse próximo ponto que nós iremos fazer, vocês irão aprender, se chama ponto baixo. E para fazer o ponto baixo, a gente precisa ter uma carreira
de correntinhas, igual eu fiz aqui, tá? Aqui nesse pedacinho eu fiz com 7 correntinhas, eu aconselho vocês fazerem uma quantidade a mais para ir treinando mesmo, tá bom? Mas para fazer o ponto baixo é bem simples. O que a gente vai fazer? Vocês vão virar o trabalho assim, olha, tá vendo? De forma que a ponta do nosso trabalho, que tem esse arremate aqui, né? Ele fique para o lado esquerdo, tá bom? E o restante do trabalho para o lado direito. O que vocês irão fazer agora? Fiz aqui a minha última correntinha. Eu vou fazer uma correntinha para subir o meu trabalho, que corresponde a meu primeiro ponto alto. Então, essa correntinha tá aqui, ó, nesse elozinho aqui da correntinha de base, tá bom? O trabalho de base, que é esse aqui, a gente sempre vai chamar de carreira de base. Toda vez que eu utilizar esse termo na carreira de base, é a carreira anterior. Então, aqui a gente já tem uma carreira de base, né? Então, o primeiro ponto baixo que eu fiz através da correntinha é do meu último ponto da carreira de base, certo? O próximo, a gente vai introduzir o elo aqui, ó, nessa partezinha aqui, dentro da minha correntinha, mas pegando esse elinho de cima, tá bom? Aqui, ó, a gente vai introduzir ele. Então, eu vou laçar o meu fio e vou trazer esse fio aqui pra frente. Quando eu trazer ele aqui pra frente, eu vou subir, tá vendo? Eu vou dar uma altura nele aqui. Eu vou dar uma altura nesse fio para que os dois fiquem próximos na altura. Aí eu vou laçar de novo e vou fechar essa laçada. Então, eu tenho aqui, de fato, o meu primeiro ponto baixo mais a correntinha. Então, eu tenho 2 pontos baixos, né? Que esse aqui seria o meu primeiro ponto baixo, tá bom? Então, eu vou fazer novamente. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui no meu ponto, na minha correntinha, que é o meu ponto da carreira de base, pegando só nesse elozinho aqui, tá? Peguei nesse elozinho, lacei o meu fio, trouxe pra frente e eu dou uma altura nele. Dei a altura, eu laço de novo o fio e fecho esse ponto. Então, eu tenho aqui já mais um pontinho baixo formado. A mesma coisa eu vou fazer para os próximos. Eu vou introduzir a agulha no ponto da carreira de base, que é a correntinha, lacei o meu fio, eu vou dar uma altura e vou laçar novamente para fechar o ponto. E assim vai se formando os nossos pontos baixos. Eu vou fazendo aqui para vocês irem acompanhando a produção. Façam a de vocês, treinem bastante, tá bom? Então aqui, ó, tô formando os meus pontos baixos e assim eles vão se formando. Então, o segundo pontinho é esse. Lembram que eu falei com vocês, né, de pegar na agulha nesse estilo assim, no estilo lápis? Testa também, porque se você tentou do primeiro jeito, ó, talvez fique mais fácil para você, né, trabalhar com ele nesse estilo de lápis, tá bom? Então, aqui eu já tenho os meus pontos baixos, né, dessa minha segunda carreira, porque a primeira carreira a gente fez com os pontos, as correntinhas, né? Então, para todo ponto baixo, a gente precisa de correntinhas na carreira de base, tá? Para trabalhar dessa forma. E também para os próximos pontos que eu vou ensinar para vocês também. Então, vamos para o próximo ponto. Bom, para esse pontinho, que é o ponto médio alto, a gente também precisa da carreira de base em correntinhas, que é essa carreira aqui, tá bom? Igual o ponto anterior. O que vocês podem fazer aqui, né? Pra gente subir, a gente vai precisar fazer 2 correntinhas para subir a nossa carreira, tá? Nesse último pontinho aqui, que é a minha última correntinha, eu normalmente costumo segurar aqui mesmo só para marcar, ou então com um marcadorzinho vocês vêm e preenchem, né? Coloca o marcadorzinho aqui para vocês saberem onde começou o trabalho, tá bom? A subida, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subir 2 correntinhas, que vai equivaler ao primeiro ponto médio alto. A gente vai fazer uma laçada, aqui ó, fiz a laçada. Na segunda correntinha, eu vou introduzir a minha agulha e já vou buscar o fio, ó. Busquei o fio e trouxe a laçada para minha agulha. Vocês conseguem observar que aqui tem 3 laçadas, não é isso mesmo? Olha, 1, 2, 3.
E no ponto médio alto, a gente tira essas 3 laçadas de uma vez só. Então, eu vou buscar mais uma vez o meu fio e vou puxar, olha, vou trazer esse fio aqui pra frente. Então, eu tirei e formei o meu primeiro médio ponto alto, que é esse aqui, tá bom? Vou fazer mais uma vez para vocês entenderem. A gente pega a laçada, lacei o fio na agulha, vou introduzir aqui no próxima correntinha da carreira de base e vou trazer o fio de novo aqui pra frente. Fiquei com as 3 laçadinhas, eu vou buscar o fio novamente e vou puxar de uma vez. Olha, ele vai se formando. Novamente, eu vou buscar o meu fio na agulha, vou introduzir a agulha na correntinha de base, trazer o fio aqui pra frente de novo, ficar com as 3 laçadinhas. E aí eu vou pegar o fio novamente para tirar essas 3 laçadinhas da agulha. Entenderam? Então, esse aqui é o ponto médio alto. E o ponto médio alto, ele é o ponto de tamanho, altura, né? Posterior ao ponto baixo. E ele também tá entre, né? O ponto alto. Ele antecede o ponto alto em altura, tá bom? Quando eu falo em altura mesmo, aqui, ó, na altura, né? Deixa eu pegar aqui para vocês verem o ponto médio, o ponto baixo. Tá vendo? Olha a diferença, né? Esse aqui, ele é um pouquinho mais alto do que o ponto baixo, tá? E eles têm características diferentes também no trabalho. Então, vamos para o próximo ponto. Bom, esse penúltimo ponto aqui da nossa sequência de pontos, né, principais, pontos básicos do crochê, esse vai ser o ponto alto. Eu fiz a mesma quantidade de correntinhas, porque para o ponto alto vocês também precisarão de uma carreira de base para começar em correntinhas, tá bom? Para subir essa carreira, nós faremos então, lembram que eu falei do último ponto, né? Eu sempre seguro aqui para lembrar que esse foi meu último ponto. Então, nós subiremos, ao invés de 2 correntinhas, nós subiremos 3 correntinhas, tá bom? Para equivaler o nosso primeiro ponto alto dessa carreira. Então, no próximo ponto aqui é que de fato eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Como que faz o ponto alto? É parecido com o ponto médio, mas um pouquinho mais trabalhoso, tá? Vocês vão introduzir a agulha, né? Fazer a laçada aqui, introduzir a agulha nessa correntinha. E aí, a gente vai laçar naquele mesmo esquema. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente não vai laçar o fio e tirar tudo de uma vez. A gente vai tirar os 2 primeiros e depois os 2 últimos. Vou te explicar como que vai ficar os 2 últimos. Olha só, eu vou buscar o fio e vou tirar os 2 primeiros. E ficou os 2 últimos. Então, para tirar esses 2 últimos, eu vou buscar o fio e vou tirar as 2 últimas laçadas. E assim se forma o nosso primeiro ponto alto. Novamente, eu vou laçar o fio, introduzir na minha carreira de base, trazer o fio para frente. Fiquei com 3? Então, eu vou laçar o fio novamente, vou tirar os 2, fiquei com os outros 2, vou laçar o fio de novo, trazer o fio e tirar. Então, aqui a gente tirou 2 vezes, né? De 2 em 2, tá bom? Novamente, olha, lacei o meu fio, vou introduzir na minha carreira, puxar o fio, trazer ele aqui pra frente do meu trabalho. Vou tirar primeiro esses 2, né? Dei a alturinha aqui, vou tirar os 2 primeiros e vou tirar os últimos 2. E assim a gente vai seguindo nessa sequência para fazer os nossos pontos altos, né? O ponto alto ele é formado dessa forma, tá? Ele é trabalhado dessa forma. Então, olha, lacei o meu fio, introduzi aqui no elinho, né? Fiquei com 3, agora eu vou tirar os 2 primeiros, assim, e por último, os outros 2. E assim a gente vai formando a nossa carreira em ponto alto. Ponto alto também faz parte dos pontos básicos do crochê, tá? Vamos então para o último ponto. Chegamos ao nosso último ponto dos pontos básicos e eu vou ensinar para você o círculo mágico. O círculo mágico é um ponto tão importante quanto os outros pontos
E a partir dele é que você vai conseguir fazer as suas peças redondas. Consegue ver que aqui no fundo, olha, tem um círculozinho, a gente começa com um círculozinho. Vou virar aqui para vocês verem, mais fácil, né? Que eu arrematei o fio. Então aqui começa o meu círculo mágico. E é a partir dele que a gente consegue formar as peças redondas, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês como que faz esse círculo mágico, né? Primeiramente, vocês precisam pegar o fio, deixar essa pontinha do fio aqui, pontinha mesmo, tá? Voltada para vocês e virar a sua mão assim, ó, a palma para cima. Com esses dois dedos, o dedo indicador e esse dedinho aqui, vocês vão passar o fio aqui, olha, tá vendo? Passou o fio aqui entre eles. E a gente vai fazer o seguinte, você vai prender esse fio aqui com o seu próprio dedo, né? O seu dedo, o dedo polegar. E a gente vai fazer o quê? A gente vai, olha aqui, ó, prendi ele nesse meu dedo anelar, né? Eu vou dar um espacinho aqui e eu vou fazer um X, olha, vou fazer um X assim, ó, bem aqui, tá? Aqui atrás ele vai se formar esse X, mas aqui na frente não pode se formar esse X. Aqui na frente, olha, ele vai ficar assim, ó, paralelos, né? Um ao lado do outro, tá bom? Vai ficar dessa forma, Xzinho formado atrás e esse aqui paralelo. Inicialmente parece difícil, eu sei que talvez você vai encontrar alguma dificuldade, mas lembra que eu falei que tudo é prática? Exatamente, tudo é prática e o seu círculo vai sempre melhorando a cada vez que você praticar, tá bom? Enfim, depois que a gente fez isso aqui tudo, o que a gente vai fazer? A gente vai introduzir a agulha essa primeira fitinha de fio aqui, de baixo pra cima. E aí eu vou pescar mesmo, eu vou trazer esse fio aqui, ó, pra cá. Quando eu faço isso, eu vou virar, olha só, eu vou virar a minha mão aqui, eu vou torcer esse fio, né, que eu pesquei, e o que tá vindo lá do rolo eu vou puxar e vou formar o meu primeira correntinha. Viram como que não é difícil? Eu sei que vocês talvez fiquem confusas, mas é bem simples, tá? Tudo é prática. Se você ficou com dificuldade, a gente vai fazer de novo, tá bom? Só pra você entender. Aqui embaixo eu vou segurar o fio, né? E vou fazer um X, ó. Aqui, ó, vou passar pelos meus dois dedinhos, fiz um X. E aqui na frente eu vou fazer ele ficar bem paralelo. Usa o seu dedinho mindinho aqui no anelar para dar para ele ficar presinho. Se você também não quiser, não tem problema, tá? Então eu vou introduzir a minha agulha aqui, vou puxar esse fio, ó, aqui pra frente, vou dar uma torcida nele e vou pegar o restante. Vou fazer minha primeira correntinha, que vai corresponder ao meu primeiro ponto baixo do círculo mágico, tá bom? E aí, pra gente fechar o nosso círculo mágico, por que ele se chama círculo mágico, afinal de contas, né? Eu vou ensinar pra vocês. Dentro desse círculozinho que a gente fez aqui, a gente vai continuar inserindo pontos baixos, que é aquele segundo pontinho que eu ensinei pra vocês aqui nesse vídeo. Eu vou continuar inserindo pontos baixos. A gente vai fazer um total de 6 pontos baixos, mais essa correntinha vai totalizar 7 pontos baixos, tá? Então, olha aqui, ó. Vou fazer nos pontos baixos aqui para vocês verem o resultado final desse círculo mágico. Então, já tenho aqui o meu terceiro, quarto, quinto, sexto. Já fiz aqui o meu sexto ponto, contando com o primeiro 7. O que a gente vai fazer? Tá vendo essa perninha que ficou sobrando aqui? Que é o restinho do fio, né? Que na verdade é o começo do fio. A gente vai puxar e automaticamente o nosso círculo ele vai fechar. Vocês podem puxar mesmo, tá? Aqui, olha. Puxei tudo. Por isso que ele se chama círculo mágico. Porque automaticamente a gente consegue fechar ele sem esforço nenhum, sem precisar fazer aquelas correntinhas dentro, né? E depois subir os pontos. Por isso que ele se chama círculo mágico, tá bom? Só recapitulando aqui, para vocês entenderem como que foi o nosso processo, né? Primeiro a gente fez as correntinhas, depois fizemos o ponto baixo, que foi inclusive esse que eu utilizei aqui. Depois fizemos o ponto médio alto e por último nós fizemos o ponto alto. E por fim, a gente fez o círculo mágico, tá? De todos esses pontos,
os pontos que você vai mais utilizar vai ser correntinha, ponto baixo, círculo mágico e ponto alto. O ponto médio, ele é um ponto que você vai utilizar mais estrategicamente, dependendo do trabalho, tá bom? Enfim, esses são os pontos principais, os 5 pontos básicos do crochê com fio de malha. Eu espero que você tenha entendido, tenha aprendido. Se você ficou com alguma dificuldade ou então alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu teria o maior prazer em responder vocês. E não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo, de comentar mesmo se você gostou do vídeo ou se não, isso é muito importante pra gente. E de se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrita, se inscreve para você não perder os conteúdos, né? Os próximos conteúdos que a gente tem para compartilhar com vocês, tá bom? Um forte abraço e até mais!